Olá pessoal do Opção Play, o nosso bate-papo de hoje é com o cientista político Guilherme Carvalho, que está aqui ao meu lado. Olá Guilherme, seja muito bem-vindo ao Opção Play. Olá Mayara, obrigado pelo convite, muito bom estar conversando com vocês aqui hoje. Guilherme, nossa intenção aqui hoje é tentar analisar um pouquinho esse cenário, pós-eleições em Goiás. Foi uma surpresa a eleição do Caiado? Já era esperado? Como que você faz essa análise? Bom, eu acho que os institutos de pesquisa já apontavam uma vitória. Na última semana, principalmente, havia suspeita de que pudesse ser no primeiro turno. Se a gente pegar a série temporal, principalmente da SERPES e até mesmo outras pesquisas de institutos menores, antes dessa última semana vinham apontando que pudesse dar um segundo turno, né? Mas ele ali pontuando próximo a 50% também. Mas na última semana já era bem aguardado, né? E o sentimento nas ruas também podia ser quando o grande número de carros com faixas e com adesivos já podia ser captado, isso que era quase certo que o Caiado viesse a eleger no primeiro turno mesmo. Você acredita que o diferencial para essa eleição no primeiro turno, ao invés de ter um segundo turno, pode ter sido sacramentada pela Operação Cash Delivery? Olha, eu acredito que contribuiu muito, porque há uma percepção no eleitorado e há um sentimento de mudança de quadros, mas também há um sentimento anticorrupção. E mesmo que não haja julgamento e não tenha havido nenhum tipo de procedimento jurídico, a não ser mesmo a operação, que nem sequer passou por um tribunal ainda, eu acredito que isso adiantou bastante para o eleitorado que, diferentemente da justiça, não espera o trânsito em julgado. Então, na hora de julgar nas urnas, o eleitorado preferiu adensar o coro em torno de um candidato que não tem envolvimento com casos de corrupção. Isso pode ser observado também ali na eleição, na votação do José Eliton, que ao invés de ficar em segundo lugar, como vinham demonstrando as pesquisas, acabou ficando em terceiro atrás do Daniel Vilela. Sim, mas eu também eu observei um outro fator, que o Daniel Vilela ele surgiu, mas já vinha angariando voto útil por exclusão, porque boa parte do eleitorado não via a vontade da continuidade da gestão tucana no estado. No entanto, gostaria de ter uma alternativa ao Caiado também. Então eu acho que a votação do Daniel tem esse fator de elevação. Ele surge ali como voto útil entre Caiado e José Eliton. No entanto, o José Eliton ele também carrega os desgastes do governo de mais de 20 anos de gestão. Então isso acaba corroborando a tese de que ele já entrou bastante prejudicado na campanha. Uma votação, uma eleição histórica aí de primeiro turno, coisa que não acontecia desde 1990, e também acabou com aquela polarização histórica de MDB e PSDB. Isso mostra uma mudança de comportamento do eleitorado? Bom, eu acredito que o eleitorado ele tem dado sinais a nível nacional que são transportados também para o nível regional. Eu acho que a agenda da corrupção está muito forte no debate político atualmente. Mesmo que seja um pouco difusa, o eleitorado tem um pouco de dificuldade para definir o que é corrupção, quando é que inicia a corrupção, quando é que não é corrupção. Ele tem feito um julgamento por associação, né? Se há algum tipo de indício de corrupção, então é preferível excluir. Eu acho que a polarização entre PSDB e PMDB, ele vinha numa esteira de voto útil, talvez, de um eleitorado que não tinha boas lembranças dos MDBistas no governo do estado e por isso aderiam à candidatura tucana. E é claro que a candidatura tucana também teve muitos méritos em termos de segurança pública, né, do funcionalismo público, que sempre votou em massa nos tucanos. Mas eu acho que a agenda de corrupção foi transportada para o Caiado, que sempre carregou isso no discurso e na vivência dele, a defesa das instituições e dos mecanismos de combate à corrupção, muito antes que isso se tornasse uma agenda nacional.
Caiado bateu muito nessa tecla, né? Do combate à corrupção, foi uma das principais pilares da sua campanha. Exato. Ele já, na verdade, assim, as campanhas dele a deputado federal, antes, já tinham esse marco, principalmente no início dos anos 2000, ele tentava associar a corrupção aos governos petistas e ele como o anti-PT, mesmo não sendo um quadro tucano, que era quem rivalizava nacionalmente. Depois ao Senado ele mantém essa mesma prática e discurso, e era de se esperar que no governo do estado ele também buscasse fazendo isso, ainda mais agora que isso se tornou uma agenda no eleitorado e está muito presente. A primeira coisa que a gente nota nas pesquisas, e principalmente quem trabalha com pesquisas, é que quando você vai aplicar um questionário, a primeira coisa que o eleitor te responde é que ele não quer um candidato corrupto ou associado a algum tipo de corrupção. E ele é associado como o anticorrupção nesse caso, e eu acho que ele consegue desfazer aí desses anos, com esses anos MDB e PSDB, e talvez colocar a lógica política da disputa eleitoral no estado de Goiás em uma outra rota, que provavelmente ele ainda deve encontrar um outro polo para rivalizar nas futuras eleições. Como que você avalia aí essa futura gestão do Caiado? Você acredita que ele vai ter dificuldades ou ele vai ter a tão sonhada governabilidade aqui em Goiás? Olha, em termos de gestão política, né, eu acredito que é nublado, assim como a gestão fiscal do estado. Porque nós vamos ter aqui na próxima Assembleia, pelo menos ao que tudo indica, 23 legendas presentes dentro de 41 vagas. 23 legendas, sendo que das cadeiras que ele possui a partir dos deputados eleitos que faziam parte da coligação dele, se eu não estou muito enganado, são 18 ou 19 deputados, não passa de metade. Uma maioria satisfatória é de pelo menos 60% das cadeiras. Eu não sei se ele vai encontrar grandes dificuldades, porque ele é um governador eleito bastante popular. E os deputados têm bastante interesse em colar em agendas que são populares no eleitorado. E a gente também tem que levar uma outra variável em consideração, que é a variável da cláusula de barreira. Porque agora, se eu não estou enganado, são 13 partidos que vão perder financiamento a nível nacional, por não terem conseguido bancada federal. Isso vai fazer com que muitos partidos acabem, porque não têm condições de sustentar sozinhos, e boa parte dessas legendas estão presentes na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ele pode fazer um movimento de tentar atrair esses deputados para o partido dele ou para partidos que são aliados a ele e conseguir uma maioria satisfatória. O mais provável é que aconteça essa debandada de partidos menores para compor com o Caiado. Sim, eu não sei se ele vai ter maioria tão satisfatória como a gestão Marconi vinha tendo, né? Mas eu acredito que ele possa conseguir uma boa base de sustentação para aprovar os projetos que ele pretende, sim. O fato de ter um vice que era deputado, que estava ali na Assembleia e que vai fazer essa articulação aí, pode facilitar esse processo? Com certeza. Eu acho que é sempre bom ter gente na sua chapa que tem trânsito entre os deputados. Mas isso já era notado antes mesmo do lançamento da coligação, quando houve uma grande debandada de então deputados, alguns que não foram eleitos, foram para partidos aliados ao Caiado. Falando nisso, como que você vê aí o MDB no futuro, com esse racha que teve no partido nessas eleições? O que deve acontecer daqui para frente? Olha, eu acho que o MDB ele deve fazer uma reavaliação, né, do papel dele. A nível estadual, eu acredito que a gestão Íris, né, a figura do Íris nunca vai deixar de ser a figura central do partido. Mas eu notei um certo avanço da família Vilela, né, sobre a legenda, e talvez uma nova lógica política possa surgir daí. Havia certa especulação da possibilidade dos Vilela se colarem aos tucanos, e não sei se isso é uma possibilidade para o futuro, fazerem uma frente de oposição na Assembleia Legislativa,
mas acredito que eles devam fazer uma avaliação sobre o processo eleitoral como um todo, os deputados que perderam, as cadeiras que poderiam ter vencido, poderiam ter conseguido e deixaram de conseguir. E eu acho que não é um movimento só estadual, deve ser um movimento corroborado a nível nacional também. Esse MDB rachado, a bancada ali na Assembleia, vai ser oposição, vai ser base? Essa é a grande dificuldade, Mayara. Eu acho que não dá pra gente ter resposta ainda, porque a suspeita na verdade, aqueles dois palanques que o Íris ocupou, né? De um lado, ele fazia aquele apoio não declarado a Caiado, né? E a gente viu a dona Íris em eventos junto com o Ronaldo Caiado. De certa forma, faz com que certa ala do MDB estadual penda a ser situação. Enquanto eu acredito que talvez as coisas com os Vilela não sejam tão fáceis. Então, talvez eles devam, nos próximos dias, estarem definindo aí o destino do partido. Analisando ainda essa composição aí da Assembleia, essa eleição foi muito marcada pelo voto petista, pelo voto antipetista, e apesar disso a gente teve aí 2 deputados estaduais do PT com votações bem expressivas, né? A que você atribui esse sucesso desses 2 candidatos? Olha, eu acho que o Antônio Gomide, em primeiro, ele levava a marca de ter tido uma gestão aprovada em Anápolis, uma gestão que foi satisfatória. Eu acho que não houveram grandes questões negativas levantadas contra ele. Então ele não foi associado diretamente, se o eleitor tivesse que pesar ali na balança, eu acho que a imagem do PT passava ao final da fila na hora de decidir o voto. Então eu acho que ele tem ali um recall de ter sido candidato ao governo do estado na última eleição, de ter sido prefeito de Anápolis. Já a Adriana Corsi, ela carrega em primeiro nome o nome da família, né, que para certo extrato do eleitorado é importante ter na memória alguém que eles já conheciam, afinal o pai dela foi prefeito da cidade de Goiânia, e ao mesmo tempo ela carrega com ela a bandeira da segurança pública, afinal de contas, antes de Adriana Corsi tem o nome delegada, o que está muito presente entre os nossos eleitos. Dos nossos deputados eleitos, 5 carregam o nome ou da Polícia Militar, um título da Polícia Militar antes, ou um título da Polícia Civil, delegados no caso, né? Vamos fazer uma análise então agora do cenário nacional. O Caiado acabou de anunciar que vai apoiar o candidato Jair Bolsonaro. Você acredita que essa eleição já está ganha ou ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte? Bom, Mayara, eu acredito que o Jair Bolsonaro tem carregado com ele o capital importante do antipetismo, que aumentou após essa última gestão petista, que acabou chegando ao fim prematuramente. Então, ele acaba deslocando o eixo antipetista, que antes era era carregado pelo PSDB, para ele, e ele configura como sendo ele o mandatário daquilo. Então, todas aquelas figuras que um dia pudessem ter sido aliadas do PT, como foi o caso do PTB também, que já declarou apoio ao Jair Bolsonaro, e mesmo aqueles que eram totalmente antipetistas, à exceção do PSDB, que ficou em cima do muro, a tendência é que esse tipo de apoio se aglutine a ele. No entanto, há de se levar em conta que o voto petista também é cristalizado. E ele e o Haddad tem dado sinais de que deve caminhar para aqueles apoios tradicionais que o PT já fazia. Já tinha recebido, né, em certo extrato do Nordeste, apoios como o de Renan Calheiros, né? Então, eu acho que a tendência deles buscarem um pouco para baixo o eleitorado que acabou votando na Marina Silva, acabou votando no Ciro Gomes e em outros candidatos, e mesmo no Alckmin, por ter alguma discordância da plataforma petista. Porque o eleitor que votou no Alckmin, da plataforma bolsonarista, porque o eleitor que votou no Alckmin, ele não era propriamente somente antipetista, e isso não conduziu o voto dele. Ele queria um voto de serenidade, um voto ao centro. E isso não estava sendo encontrado em nenhuma outra opção.
Então eu acho que a tendência da busca dos dois candidatos agora é por esse eleitor que está um pouco perdido nesse mar de polarização entre Bolsonaro e Haddad. Eles devem brigar fazendo movimentos ao centro. A minha aposta é que eu acredito que seja um pouquinho irreversível e Bolsonaro deva se eleger sim. Ok, Guilherme, muito obrigada pela entrevista. Seja sempre bem-vindo aqui. Tá certo, obrigado a vocês.